Shalom, shalom, meus queridos, como é que vocês estão? Tudo bem? Firmes na contagem do Homer? 37 dias já, hein? Como passa rápido, né? Hoje nós vamos falar do aspecto da Sefirah Gevurah, Sheb e Esod. Gevurah, aquela Sefirah que está ligada ao patriarca Isaac, tem a ver com rigor, com disciplina, mas também Gevurah tem a ver com separação. Enquanto o resto a gente tem a capacidade de juntar, arregimentar as coisas, pessoas, etc. Gevurah tem essa energia, às vezes, de separar as coisas. Quando a gente vê nos processos de criação da Terra, né? Quando o Eterno começa a fazer lá os 7 dias, os 6 dias de criação, o sétimo é o Shabá, a gente vê muito processo de Gevurah, separando águas e águas, separando luz e trevas, porção seca das águas, assim por diante. Então toda essa parte de separação está ligada a Gevurah. Gevurah tem essa capacidade de separar as coisas para que as coisas sejam melhores analisadas, melhores vistas. Enquanto o Hesed tem essa capacidade de juntar, às vezes, elementos distintos e fazer daquilo um todo. Quando nós vamos em Esod, que fala do patriarca Yosef, nós podemos ver um aspecto de Gevurah logo no início, digamos assim, da sua carreira, né? No início da sua vida, quando Yosef, por ser um menino muito vaidoso, bonito, muito protegido pelo pai, o mais amado do pai, e isso é muito claro na Torá, não há nenhuma interpretação, o texto ele é claríssimo em relação a isso, que o pai tinha ele dava alguns privilégios para Yosef que não dava para os irmãos. E isso foi, de certa forma, muito negativo, porque não obstante o pai tendo uma predileção em relação a Yosef e tratando Yosef de maneira diferente, hiperprotegido, etc., dando para ele uma túnica toda especial e colorida, Yosef, por sua vez, também era alguém que falava dos seus sonhos, falava do que ele queria, se via muito grande, via os irmãos servindo ele no futuro, e tudo isso trouxe uma energia de Gevurah para a vida de Yosef. Só que não é uma energia de Gevurah que a gente pensa assim, ele pagou um pecado, olha o que ele fez, está colhendo. Necessariamente não é isso. O Eterno, ele utiliza as energias de Gevurah, ou a energia de Gevurah dele, nas nossas vidas, muitas vezes para nos proteger de algo maior que a gente não tem condição de perceber e também para que a gente vá para uma jornada e aprenda mais sobre nós mesmos. Porque quando tem aquele processo de Gevurah, no qual os irmãos eles se separam de Yosef, vendem Yosef, e Yosef foi tirado do seio da sua família. Esse ato dele ser tirado, afastado das pessoas que ele amava, no caso o seu pai, os seus irmãos também, e Yosef não odiava seus irmãos, pelo contrário. Yosef subitamente passou por essa energia de Gevurah, ele foi tirado do seio da sua família. E isso só aconteceu naquele momento porque Yosef ele tinha bases muito sólidas. Ele era capaz de começar a verdadeira missão de vida dele. Só que para ele iniciar essa verdadeira missão de vida dele, ele teria que ser separado dos seus irmãos. Por quê? Ele não teria apoio. Ele teria um pai que, mesmo o pai sempre super protegendo, não conseguia acreditar 100% no sonho de Yosef. Então, uma pessoa que tem um grande sonho, que tem digamos assim, uma predestinação para algo que ele sabe que ele vai fazer, que ele vai acontecer, é muito complicado disso se manifestar se você estiver em um ambiente, mesmo que familiar, mesmo de pessoas que te amam e gostam de você, mas essas pessoas não acreditam. Porque às vezes você vai contar teu sonho para alguém que você tem uma ótima relação com essa pessoa, e não é que a pessoa necessariamente ela não quer que você se dê bem, ela só não acredita. E como ela não acredita, porque ela olha para a vida dela, ela olha para a vida de todas as pessoas que ela conhece, ela fala: isso é impossível, fulano não vai conseguir. E ela tenta te desmotivar com a intenção, de certa forma, de te proteger. Só que isso, de certa forma, é muito negativo. Por quê? Porque cada um tem a sua vida, tem a sua missão, tem os seus sonhos. Quem vai dizer não pro teu sonho é o Eterno. E a gente tem esse costume
natural de confiar nas pessoas que estão próximas a nós, a gente falar tudo que a gente quer, tudo que a gente sonha, e às vezes as pessoas começam a nos dar conselhos desmotivantes porque elas querem nos proteger. Só que no caso de Yosef, não era apenas que ele recebia desses conselhos desmotivantes, talvez do pai, uma certa feita, olha, teu sonho não é bem assim, Yosef está viajando um pouquinho, mas os irmãos, de certa forma, invejavam Yosef pelo tratamento que ele recebia do pai e ainda começaram a detestar Yosef pelo comportamento dele muito, de certa forma, altivo. Então, todo o ambiente familiar que Yosef estava, apesar de serem todos grandes sadiques, quem somos nós para falar dos patriarcas, né, do povo judeu? Quem somos nós? Mas apontando que a Torá aponta, Yosef não conseguiria crescer no ambiente na qual ele estava. Por quê? Porque ele era mal visto pelos irmãos, hiper protegido pelo pai e, de certa forma, ninguém acreditava plenamente no sonho dele. E isso certamente traria para ele muita dificuldade, muita frustração. E a pior coisa que pode acontecer é você crescer num ambiente onde as pessoas te frustram, onde as pessoas te colocam de certa forma para baixo. Ah, tá louco, imagina, não sei o que, olha, tem as coisas para fazer, vai ficar aí viajando, não sei o que, ao invés de fazer isso, o que você não vai trabalhar? Você, sabe, aquela conversa que a gente ouve muito quando a gente na verdade, criança, às vezes adolescente e até adulto. Tem muitos Yosef hoje aí com mais de 40 anos ainda tendo sonhos e pessoas que as amam desmotivando. Porque simplesmente elas não acreditam que vai dar certo. E ninguém é obrigado a acreditar no teu sonho. Quando nós vamos olhar o patriarca Isaac, a gente vê algo parecido. Lógico, num grau bem menor do que o de Yosef, mas a gente vê também a Gevurah, que é o arquétipo do próprio Isaac, protegendo Isaac. Porque Isaac, vamos pensar, ele era irmão de Ismael. Ismael era bem mais velho que Isaac. Já era um adolescente, um rapaz, e Isaac era uma criança. Então a referência que Isaac tinha de irmão era o Ismael. A gente não vê nenhum relato na Torá de que Isaac não gostava de Ismael, que odiasse Ismael, pelo contrário. Então imagina aquele irmão mais novo, hiper privilegiado, porque era o filho do amor do seu pai com Sara, e já o outro era o filho com, entre aspas, com a escrava. E só que era mais velho, passou uma série de coisas com o pai que Isaac não havia passado, e assim por diante. Então havia uma indisposição de Ismael em relação a Isaac. Havia uma inveja, e Isaac meio que fazia de tudo para prejudicar Ismael fazia de tudo às vezes para prejudicar Isaac. E Sara viu aquilo. E Abraão não viu. Abraão também é aquele pai super protetor, assim como o Jacó estava sendo com Yosef e com seus irmãos. O que o Eterno faz? Traz a Gevurah, só que nesse caso através da sua mãe, lembrando que o arquétipo do feminino está ligado ao lado esquerdo, então ela veio com essa energia de Gevurah, convenceu Abraão não ficou convencido, falou com o Eterno convenceu e ele expulsou Ismael da vida de Isaac. Então é outro ato de Gevurah, você ter duas pessoas e Deus vai lá e separa alguém. Mas separa alguém por quê? Porque você não pode andar com aquela pessoa. Não que necessariamente aquela pessoa é ruim, que ela não gosta de você, que ela não serve a Deus, que é um idólatra, um herege. Não, necessariamente não é isso. É simplesmente há pessoas que mesmo gostando de você, mesmo sendo tua família, elas não vão permitir que você cresça como você deve crescer. E isso é natural. Então, quando realmente os teus sonhos, os teus objetivos estão alinhados com o Eterno, você tem clareza daquilo que você quer, dos teus sonhos, etc., possa ser que o Eterno comece a intervir e tirar uma série de pessoas que são importantes para você da sua vida. Note que eu não estou falando do perverso, estou falando de pessoas que são importantes para você. Só que se você continuar andando com aquelas pessoas, compartilhando os seus sonhos com aquelas pessoas, você não vai ter nenhum apoio, pelo contrário, você vai ter pessoas, mesmo que inconscientemente, torcendo para que você não dê certo. A gente já falou isso quando a gente faz o estudo das parachutes, né? É difícil alguém não ter inveja de um igual a ele que se dá muito bem.
Ninguém tem inveja de alguém que é distante e se dão muito bem. A gente, pelo contrário, a gente usa como exemplo. Mas quando alguém do teu lado, comedor de arroz e feijão, igual você, e a pessoa tem sonhos grandes, ninguém tá tendo, a pessoa tem, ela acha que ela vai conseguir. Você fala, essa pessoa tá viajando, pelo amor de Deus, tá achando que é quem? Isso é natural do ser humano. E quando esse sonho está alinhado com o Eterno, é comum o Eterno usar a energia de Gevurah para que você se separe ou seja separado de algumas pessoas que você gosta. E como Yesod está ligado ao Tzadik, está ligado ao fundamento, o que fez o Yosef ser separado pela Gevurah naquele momento? Porque o Yosef ele tinha as bases necessárias para ele ir, como diz a Torá, para uma terra onde ele ouviu uma linguagem que ele não conhecia. Não era só a linguagem, o idioma egípcio, mas era o jeito de se portar, o jeito de fazer, o jeito de negociar. O Yosef literalmente foi para um outro mundo paralelo que era o Egito, que não tinha nada a ver com o mundo que ele estava acostumado. Só que Yosef tinha base para aquilo, tinha fundamentos para aquilo. Essas bases, claro que elas foram testadas e experimentadas pelo Eterno, mas o Eterno confiava que Yosef seria capaz de chegar onde ele depois de fato chegou. Então, resumindo, se o Eterno começar a separar pessoas da tua vida que não tem a ver com a tua jornada, a ver com o teu sonho, pessoas que você gosta, que gostam de você, pode ter certeza que a energia de Gevurah da parte do Eterno, porque ele confia em você, que você tem fundamentos sólidos nele o suficiente para seguir a tua jornada, mas se você continuar com essas pessoas, você não vai conseguir. Então que a gente tenha essa clareza, que a gente se submeta à vontade do Eterno, mesmo que seja extremamente dolorido. Se você ainda não contou o Homer, deixa eu colocar o texto para você aqui. Você vai ler lá, hoje são 37 dias que perfazem 5 semanas e 2 dias do Homer. E nós vamos lá em Rubanó pedir para que seja remediado o defeito que nós causamos na Sefirah Gevurah Shebesod. Que o Eterno realmente nos guarde, que o Eterno nos dê entendimento, clareza, força e que nós possamos cada vez mais solidificar os nossos fundamentos na Torá, para que a gente tenha clareza, porque se acontecer de vir uma Gevurah em nossas vidas, a gente tem a nossa Yesod completamente fortalecida. Tudo bem? Então, se Deus quiser, amanhã a gente vê, a gente está aqui e continua a contagem do Homer.